Papo Sebrae. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso Papo Sebrae. Hoje nós vamos analisar o relatório do Sebrae Nacional com base nos dados do mês de outubro do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Governo Federal. Esse estudo aponta que depois da tempestade, as micro e pequenas empresas estão pertinho de recuperar todos os empregos perdidos durante a pandemia. Em outubro, essas empresas tiveram um saldo de 271 mil postos de trabalho, quase 70% do total de empregos gerados no país nesse período. No acumulado do ano, o segmento ainda está com saldo negativo, 26 mil empregos, mas convenhamos, bem menor que o registrado de janeiro a setembro, que foi um déficit de quase 295 mil empregos. Uma bela recuperação, vocês não acham? Nós conversamos sobre este tema com o gerente de estratégia de políticas públicas do Sebrae DF, Jorge Adriano. Ele também falou um pouco sobre as tendências daqui para frente. Vamos acompanhar? Jorge Adriano, muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Estevão? Que prazer estar aqui com você hoje. Prazer é nosso. Jorge, um ano desafiador, né, especialmente para o segmento das micro e pequenas empresas, mas os últimos dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, trouxe dados importantes que revelam, pelo menos na minha concepção, e creio que na sua também, a importância estratégica do segmento das micro e pequenas empresas nessa recuperação do nível de empregos, né, Jorge? Micro e pequenas empresas são base de qualquer economia, Estevão. Mas quando a gente fala de geração de empregos, elas têm um papel ainda mais importante. Quando a gente dá uma olhadinha nesses números da pesquisa do CAGED que você mencionou, a gente consegue perceber muito claro o tanto que as empresas, tanto os pequenos negócios como as médias e grandes, sofreram o impacto da pandemia de 2020. Você mencionou agora há pouco que 2020 foi um ano difícil. A gente fez uma brincadeira no Sebrae um dia desses de colocar no Google 2020 um ano mais e vamos ver o que aparece. Apareceu de tudo. Apareceu o ano mais doido, o ano mais quente, o ano mais sensato. Então tem todo tipo de opiniões a respeito. Todo tipo de avaliação, né? Todo tipo de ideias sobre 2020. E se tu parar para pensar, olhando o ano de 2020 sobre aspectos diferentes, a gente vai realmente ver que tem um monte de coisa positiva acontecendo em 2020. 2020 joga luz sobre muitas questões que a gente tinha aí, ainda indeciso, acontecendo muito lento. Mas quando a gente olha para os números do emprego em 2020, ficou muito claro o que aconteceu em março, abril e maio. Você tinha lá em janeiro e em fevereiro um saldo positivo de geração de empregos nos pequenos negócios. Eles sempre são aí os principais responsáveis pelo emprego. Então, quando se fala de média e grande, eles tiveram um saldozinho negativo em janeiro, mas foi um saldo pequeno. E isso foi muito compensado pelas pequenas empresas. Se a gente for falar de janeiro, médias e grandes tiveram um saldo negativo na casa de 2 mil, enquanto que as pequenas tiveram um saldo positivo de 100 mil empregos gerados. E aí isso continua. Ano, né? Isso no início do ano, janeiro, fevereiro. Quando vem março e a pandemia realmente se confirma dentro do cenário brasileiro, você sai de um saldo positivo do mês anterior dos pequenos negócios de 170 para um negativo de 153. E aí, abril, quando foi o pico do problema, nós tivemos quase 600 mil vagas de empregos fechadas no saldo geral. De março até maio, nós temos, então, um cenário muito desfavorável, tanto entre pequenos negócios como entre médias e grandes empresas. A partir de junho, esse saldo começa a ficar mais favorável, as empresas dão sinais de recuperação, né? E o interessante desses números é que entre as micro e pequenas empresas, isso aconteceu numa velocidade mais rápida, né? Elas são mais sensíveis à crise, então elas foram as que tiveram um saldo mais negativo, maior impacto durante o período pesado da crise, mas elas estão se demonstrando capazes de uma recuperação muito interessante em relação às médias e grandes. E agora, em outubro, nós tivemos o melhor resultado
de geração de empregos, tanto entre micro e pequenas, quanto entre médias e grandes. Mas o destaque para as micro e pequenas é que elas geraram quase 271 mil vagas em saldo negativo, positivo de empresas. Isso em comparação com as médias e grandes, que geraram um saldo positivo de 123, nós temos aí mais do que o dobro do saldo de empregos levantado pela micro e pequena. A grosso modo, Jorge, a gente pode destacar que essa facilidade, essa agilidade maior que as pequenas e as microempresas têm de se recuperar tem a ver com o próprio tamanho delas, elas se movem mais rápido, elas reagem mais rápido do que uma grande empresa que tem que sentar todo mundo. Ou seja, o poder de decisão, de adaptação desse segmento é muito mais rápido mesmo? Com certeza. É só a gente fazer uma alegoria rápida, né? Imagina o transatlântico e uma canoa. Num processo de chuva, que seja de tempestade, o transatlântico é muito mais forte, muito mais robusto, ele consegue segurar mais tempo, enquanto que a canoa, uma agitação aí na água é suficiente para poder causar um transtorno muito grande. Mas quando a gente fala de mudança de direção, quando a gente fala de processo de adaptação, e o Darwin já dizia que sobrevive quem se adapta, né? Em processo de adaptação é muito mais fácil manobrar uma lancha do que fazer isso no transatlântico. Então, quando nós falamos de uma empresa que tem 5, 10, 15 funcionários, a gente tem uma agilidade natural dessa empresa de se adaptar à realidade do ambiente que uma empresa de grande porte não consegue fazer na mesma velocidade, né? Inclusive, não só o processo de adaptação, mas também de se reerguer dentro desse ambiente. É mais fácil porque as equipes são menores, normalmente elas estão mais focadas, a gestão é mais simples, a estrutura de custo é mais simples. Então, isso é sim um ganho de uma vantagem que os pequenos negócios têm em relação às grandes, que a gente não pode desprezar. E que a gente, como pequena empresa, precisa olhar para isso como o nosso principal ponto ao nosso favor para essa recuperação. Agora é interessante também, Jorge, nesse ano que estamos vivenciando, que muita gente perdeu o emprego, né? Perdeu a carteira assinada, aquele guarda-chuva, né? Então, houve um movimento que chamou atenção também, de abertura de novas empresas no Brasil, especialmente micro e pequenas. Isso tem a ver com a pessoa perde o emprego e tem que empreender, né? Houve esse lado, não sei se é um lado positivo, mas eu acho que o brasileiro este ano, se não sabia, teve que aprender a empreender, a caminhar com as próprias pernas, né? Isso. Existe uma pesquisa, Estevão, a pesquisa da GEM, é uma pesquisa internacional, a gente tem mais de 50 países participando, e elas medem o nível de empreendedorismo nos países. O Brasil sempre esteve entre os países mais altos quando se fala de proporção da população que está à frente de um negócio, né? E o que acontece no momento de crise como esse é que a gente tem o crescimento do empreendedorismo por necessidade e não por oportunidade. Até aí, 2019, a gente tinha um saldo muito mais interessante de empreendedorismo por oportunidade no Brasil do que o que aconteceu depois da pandemia, né? Mas a necessidade faz com que as pessoas empreendam. E isso não é ruim de forma nenhuma. Nós estamos vendo as pessoas, ainda que por necessidade, empreendendo, garantindo a subsistência das suas famílias, girando a economia. Isso é bom para o país. Nós temos algumas pesquisas que indicam que boa parte dos microempreendedores individuais que abrem um CNPJ, por exemplo, durante esses períodos de crise e abrem por necessidade, eles tendem a fechar o CNPJ quando acham uma boa oportunidade de emprego. Mas o negócio é que quando a gente tem a oportunidade de empreender por encontrar um nicho de mercado interessante, às vezes a pessoa entra naquela coisa do empreendedorismo sem entender muito bem o que é isso, mas se você achou um nicho bacana, se você entendeu uma necessidade, você consegue fazer uma oferta interessante para o seu público, você tem um potencial muito grande para crescer. O que você precisa para isso? Você precisa de conhecimento. Você precisa estar seguro de como a gestão funciona, de como o mercado se comporta, e existem parceiros para isso. O Sebrae está à disposição, existe aí toda uma rede de parceiros envolvidas, engajadas em fazer com que os pequenos negócios cresçam e se desenvolvam melhor. Então, o mais importante nesse momento, para esse empresário que empreendeu por necessidade,
é não se ver sozinho. Não se enxergue sozinho, não pense que você está sozinho e não se desespere. Existe uma malha, existe um grupo, um ecossistema de negócios para te ajudar, para ajudar a sua empresa a passar por esse momento e fazer do seu negócio aí um negócio de sucesso. Nós estamos conversando hoje aqui no Papo Sebrae com o Jorge Adriano. O Jorge é gerente de estratégia de políticas públicas do Sebrae DF. E nós estamos destrinchando um pouquinho para você, ouvinte, para você que está nos vendo, né, no YouTube, justamente essa pesquisa que o Sebrae Nacional fez com base nos dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. E chamou muita atenção porque as micro e pequenas empresas foram um setor que mais recuperaram o nível de emprego em meio a essa pandemia. O Jorge, com toda a experiência que ele tem, está nos ajudando a entender um pouquinho. Ô Jorge, setores ou segmentos que mais se destacaram e que têm mais potencial para crescer. Essa pesquisa do Sebrae Nacional apontou também esse serviço. Esses segmentos, perdão. E o setor de serviços, como sempre, ganha destaque, né? No mês de outubro, que foi o melhor período para a geração de emprego no Brasil entre os pequenos negócios em 2020, você tem comércio e serviço liderando aí bem à frente a abertura de novos empregos. Mas chama a atenção que quando tu pega o acumulado do período inteiro de janeiro a outubro, nós ainda temos um saldo negativo de empregos entre comércio e serviço, porque eles tendem a ser os principais impactados por um processo de isolamento como o que a gente viveu. Destaque nesse período todo do ano para a construção civil. Construção civil está com um desempenho positivo, um saldo positivo de 137 mil vagas de trabalho durante o ano de 2020. E isso é uma coisa que a gente já podia esperar, né? Aqui em casa mesmo, de vez em quando a gente escuta um barulho de alguém em obra. E aí todo mundo em casa, vamos fazer aquele ajuste na cozinha, vamos resolver o problema do banheiro. E aí tu vê que quando a gente faz uma avaliação da construção civil entre os pequenos negócios com esse saldo positivo de 137 mil vagas, entre as médias e grandes nós temos um saldo negativo de 2.700. Então isso realmente mostra que são reformas, reparos, um ambiente favorável para esse segmento especificamente trabalhar. A agropecuária também mostrou saldo positivo, em especial aí entre as micro e pequenas empresas que geraram aí quase o dobro do que as médias e grandes geraram no mesmo período de janeiro a outubro. E a gente também tem um saldo positivo na indústria da transformação, mas aí com maior participação das médias e grandes. O que a gente vê de tendência é que agora com a recuperação um pouco mais lenta, mas agora em outubro com mais velocidade do comércio e serviço, tenda a normalizar essa curva de emprego. Recentemente, o nosso secretário de Trabalho aqui no Distrito Federal, ele deu uma entrevista para o Correio Brasiliense e disse que antes da pandemia nós tínhamos um saldo aí negativo de 288 mil vagas no Distrito Federal e agora nós estamos com esse saldo em 280. Então, isso significa que a gente já está recuperando níveis próximos ao que nós tínhamos antes da pandemia, e isso seguramente sustentado pelas micro e pequenas empresas. Com certeza. Ô Jorge, há pouco você falou uma palavrinha mágica, que são as tendências, né? Com a sua experiência, você acha que digital, home office, delivery vieram para ficar? Fala-se muito sobre isso, né, Estevam? Eu acho que nós estamos vivendo um período muito parecido com o que a turma da Revolução Industrial viveu. Você tinha lá muita mudança acontecendo, mas todo mundo ainda sem saber para onde isso ia nos levar. E para a gente hoje, em 2020, é muito fácil dizer, avaliar o que aconteceu lá e os impactos disso, porque essa fase já passou. Mas nós estamos vivendo um período de transição muito importante para uma nova era econômica, né? A gente já vinha com um processo de digitalização muito forte acontecendo nas empresas e na sociedade de um modo geral, mas a pandemia veio para acelerar esse processo. Ela turbinou isso de uma forma que pegou todo mundo de surpresa, né? Você vê que lá na Revolução Industrial nós tínhamos alguns países liderando esse processo, nós tínhamos gente que estava entendendo e dominando isso mais, mas a pandemia passou uma rasteira no globo inteiro. E está todo mundo sem saber muito bem
como lidar com isso, tem vacina, não tem vacina, quando chega, vai ser eficiente, vem segunda onda, vem terceira onda. Então, é um momento em que todo mundo ainda está sem saber muito bem os efeitos que essa pandemia vai nos trazer e como vão ser os próximos 10 anos decorrentes disso. Mas algumas coisas que a gente já consegue perceber que tendem a ser elementos que portam o futuro, essas tendências que tu mencionou aí, uma delas a pandemia certamente mexeu com os nossos valores, mexeu com os nossos princípios, com as coisas que a gente acredita. Então, a cabeça das pessoas tende a mudar muito nesses próximos anos. É difícil ainda a gente fazer uma avaliação de para onde isso vai nos levar, mas nós estamos começando a enxergar as relações familiares, as relações empresariais de uma forma muito diferente, né? Essa alteração que a gente vê nos nossos valores, nas nossas crenças, elas devem trazer muitas mudanças de comportamento associado aí à digitalização, associado à rede social, que a gente ainda tem um pouco de dificuldade de prever, mas o que está muito claro não volta a ser o que era antes. A gente tem uma tendência muito grande de ampliar o consumo consciente, né? As pessoas vão começar a ser muito mais conscientes na hora de consumir. Isso abre um espaço muito grande para o minimalismo, isso abre um espaço muito grande para o consumo de experiência, né? Eu não vou mais ficar tão preocupado em juntar muitas coisas. Muito mais me interessa ter boas experiências, ter bons momentos, né? Ter boas lembranças, boas memórias. A gente sempre diz que o cinema não substitui o teatro. Existe espaço para os dois, existe mercado para os dois, e sempre vai existir espaço para as lojas físicas. A diferença é que agora você não vai precisar sair de casa para resolver nada, não vai ser uma necessidade sair de casa. Você vai sair de casa por prazer. A gente percebe isso durante o período mais pesado do isolamento. Com coisa de 2 semanas, estava todo mundo ficando doido dentro de casa, precisando sair, precisando andar na rua, precisando ver gente. Então, nós vamos manter essa coisa da socialização, porque isso é humano. Então, a gente quer ter boas experiências, a gente quer viver coisas interessantes lá fora. Então, as empresas que investem numa boa experiência do cliente, elas tendem a ter um melhor resultado, e isso certamente é uma tendência. Olha aí a construção que eu falei agora há pouco. Mas não tem problema. Uma outra coisa, Estevão, democratização do acesso à cultura, à educação, ao entretenimento, né? O EAD veio com força. Esse ano eu fiz meu primeiro curso de pós-graduação online. Eu não era muito disciplinado para essa coisa de assistir aula em cima da cama. Será que isso vai dar certo? Foi uma experiência incrível e com certeza outras pessoas estão vivendo experiências assim. Para que eu vou me deslocar até lá na universidade para fazer o curso lá, se eu posso fazer em cima da cama, assistir minha aula como é pipoca. Mudou tudo. E um curso de qualidade, oportunidade de interação, essas tendências com certeza vão colocar mais velocidade nessa mudança de comportamento. Com certeza. Ô Jorge, a gente poderia ficar muito mais tempo aqui, mas eu acho que você foi muito consciente nas suas análises. E a gente fechou com chave de ouro, porque você foi muito feliz ao destacar que a relação entre fornecedor e cliente tende a mudar, como já está mudando radicalmente, né? Nós tendemos, a partir de agora, a sermos mais seletivos, às vezes até racionais nas nossas opções de compra. O serviço e as experiências vão ser cada vez mais valorizadas, e isso vai dar para quem fornece o serviço, para quem vende um produto, muito mais responsabilidade de abraçar, de conquistar e manter a clientela. Mas eu acho que tudo é um processo, né, Jorge? Eu acho que foi importantíssimas essas suas pontuações. Agradeço demais, principalmente pelo seu didatismo, né? E deixa o vizinho aí fazer a obra numa boa, não tem problema nenhum. Ele com certeza está movimentando a economia local. Vamos fazer. Vamos embora, que vem um 2021 cheio de coisas boas e com vacinas que realmente sejam eficientes e eficazes. Jorge, prazer, parabéns pelo trabalho aí no Sebrae. Junto. Valeu, Estevão. Obrigado a todos. Depois do bate-papo com o Jorge, hora das dicas com a Cris Mione. Cris Mione, bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, Estevão, e você? Ótimo, e você retorna, né? Nós ficamos um tempo sem conversar, mas você retorna com uma pauta super legal, super interessante. Hoje, a Cris vai nos dar dicas
para se preparar para um Natal mais digital. E eu vou justificar essa pauta com um estudo global intitulado Back to Business Holiday Edition, realizado pela Visa em 8 mercados ao redor do mundo, incluindo o Brasil. Esse estudo apontou que 54% dos brasileiros entrevistados vão realizar a maioria das compras de final de ano no comércio eletrônico. É muita gente, Cris. Muita gente, Estevão. E aí, em função disso, essas dicas, quem preparou para a gente foi o gerente de relacionamento com o cliente do Sebrae Nacional, Enio Pinto, que, segundo ele, Estevão, 2020 pode ser considerado o ano do comércio online, pois mesmo quem tinha receio de comprar online enxergou esse modelo como uma alternativa para continuar o consumo em meio à pandemia. Pois é, agradecemos a disponibilidade do Enio de embasar, né, nos ajudar nesse bate-papo. Vamos lá, então, a primeira dica, Cris. Serão 5. A primeira delas é a seguinte: solucione problemas. É isso aí. É isso aí. Oferecer soluções rápidas para as necessidades dos seus clientes é uma ótima maneira de fazê-lo voltar. Por isso, crie pequenas listas com sugestões de presentes, pois muitas pessoas têm dúvidas do que comprar para presentear amigos e familiares. Aproveite os recursos das redes sociais para isso, mostrando o benefício do seu produto ou serviço. Lembre-se que esse foi um ano diferente e que mais do que presente, as pessoas querem se sentir queridas. É isso aí. Acolhidas, bem atendidas. Esse é o caminho. Vamos para a dica 2, Cris. Fidelize os clientes por meio de uma experiência de compra. Que experiência de compra é essa, hein, Cris? Então, Estevão, o Natal é uma grande oportunidade de aumentar os lucros, mas também um ótimo momento de criar relações duradouras com seus clientes. Então, invista em um atendimento impecável e mostre que está disposto a ajudá-lo com uma experiência de compra diferenciada. Ofereça catálogos virtuais com produtos por meio do WhatsApp, por exemplo, e fique à disposição para dar suporte em caso de dúvidas. Ofereça um serviço de entrega para o produto escolhido diretamente para o presenteado, com cartões personalizados de preferência, né, Estevão? Essa é uma bela experiência. Dica número 3, crie condições de pagamento atrativas e ofereça boas oportunidades. Aí pega no bolso. É isso aí, descontos e ofertas são boas formas de estimular o consumo. Com a digitalização dos meios de pagamento, ficou ainda mais fácil para realizar compras. Você pode disponibilizar entregas gratuitas dos presentes a partir de um determinado valor, oferecer cupons de descontos na primeira compra online no site da loja ou ainda disponibilizar vale presentes virtuais. Isso é muito bom, porque às vezes você não conhece muito o gosto da pessoa e esse Vale Presente abre a possibilidade dela conhecer a loja e escolher o produto que Exato, lhe melhor agrade, coisa. né? Isso é muito legal. Dica 4, Cris, invista na decoração temática para atrair o público. É isso, o espírito natalino deve estar presente tanto na sua loja física quanto nos seus canais de vendas digitais. Utilizar as redes sociais para mostrar a decoração da sua loja física é uma forma de atrair o público e estimular que ele visite o local. Capriche nas fotos da decoração e aproveite para criar um clima natalino com postagens temáticas. Vamos entrar no clima, isso é importante. E a última dica para finalizar esse nosso bate-papo: treine sua equipe tanto de venda como de suporte. É isso, não adianta fazer um bom planejamento e deixar seu consumidor insatisfeito. Muitas empresas contratam mais funcionários nessa época, mas é preciso capacitá-los sobre a empresa e os serviços. Lembre-se que o consumidor está cada dia mais informado e exigente. Além disso, as vendas online apresentam uma dinâmica que requer agilidade, para não correr o risco de perder a venda para a concorrência por causa de lentidão no atendimento. Deixe claro o seu horário de atendimento nos canais digitais. Transparência é tudo e agilidade também, né? Agilidade sem perder o bom atendimento, não é atropelar o cliente, mas ser o mais ágil possível, porque hoje, convenhamos, o tempo está passando muito rápido. Cris Noni, muito obrigado pelas dicas, pela participação. Até semana que vem.
Até, Estevão. Obrigada. É isso, pessoal. Aproveitem. O Papo Sebrae vai ficando por aqui. Na semana que vem a gente volta. Tchau, tchau.